Infoprodutor, infoprodutora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a essa apresentação, onde eu quero mostrar para você o método que eu utilizo para a criação de copies para páginas de venda. Na verdade, não só para páginas de venda, como também outras peças de marketing, como vídeo de venda, página de cadastro, anúncio, e-mail marketing, dentre outras peças que eu, porventura, poderia construir por você. Mas nesse vídeo aqui eu vou utilizar muito termo e vou dar muita ênfase para páginas de venda, porque no momento que eu gravo esse vídeo aqui, essa apresentação, página de venda é o meu produto principal. Beleza? Então aqui a ideia é te apresentar como que eu faço isso, como que eu penso, para que você entenda que não é algo aleatório, não é algo tirado do nada, e na verdade é algo com muito estudo, né? Alguns testes aí, vários na verdade, sendo implementados na prática, e eu quero mostrar aqui para você como que funciona por trás dos panos aqui dos meus bastidores, beleza? Primeira coisa aqui, o nome do método, bastante sugestivo, páginas de posicionamento. Por que esse nome? Porque eu acredito, né, isso é a minha opinião, é o que eu acredito olhando para o mercado, estudando o mercado, analisando boas páginas de venda ruim que não deram certo, enfim, fazendo uma análise geral daquilo que eu construí e do mercado, acredito eu que boas páginas de venda, elas funcionam bem quando elas imprimem um posicionamento bastante específico. Então, quando eu for construir a página de vendas por você, eu vou fazer ela baseado no seu posicionamento. Então, o mais interessante aqui é que você já tem um posicionamento definido. Aí talvez você se pergunte, poxa Alexandre, mas eu ainda não tenho um posicionamento bem definido, ainda tenho dúvidas de como isso funciona. Neste caso, eu vou te dar um direcionamento para qual o posicionamento você pode seguir. Mas é importante que você entenda que essa é uma decisão sua. A decisão de qual posicionamento a gente vai seguir é uma decisão sua e somente sua. Óbvio, eu posso te ajudar, posso dar a minha opinião, posso falar para você se é um bom posicionamento, se não é, que elementos compõem um posicionamento. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui ainda nessa apresentação, mas a decisão final é sua, porque isso tem um impacto, na minha opinião, grande, um impacto grande dentro do seu negócio, dentro das suas vendas, beleza? Então, as páginas que eu construo são baseadas em posicionamento. Então, a gente vai falar aqui sobre posicionamento, os elementos que, na minha opinião, compõem um bom posicionamento. Aí depois eu vou mostrar para você o que eu acredito que a gente precisa levantar para a criação da oferta e depois qual a estrutura que eu utilizo. Não tem nada de muito novo aqui nessa estrutura, é uma estrutura apenas para me ajudar a me guiar a começar a construir a copy e muito provavelmente eu quebro essa estrutura para que ela se adapte ao seu negócio, ao seu produto e ao seu público e claro, né, ao seu posicionamento, beleza? Então vamos aqui falar sobre posicionamento. O que eu acredito que compõe um bom posicionamento. Só um parênteses aqui. Eu não vou entrar em detalhes muito específicos sobre cada elemento desse aqui, como encontrar, porque a minha ideia aqui, como copywriter, prestador de serviço, não é ensinar você a como fazer, apesar de que eu acredito que você, olhando esses itens aqui, consegue fazer uma espécie de engenharia reversa para poder trabalhar melhor o seu posicionamento, a sua copy, a sua página de vendas. O meu objetivo aqui é explicar como que funciona, como que eu penso, para que você entenda que existe um método por trás, existe uma estrutura por trás e, enfim, a página de vendas que eu construí para você, ela vai ser baseada em algo sólido, beleza? Então vamos lá, o que eu penso para posicionamento que você precisa ter? Você precisa pensar, olhar para o seu mercado, né? Você precisa olhar para o seu mercado, você precisa de uma tese, você precisa de um método muito bem estruturado, desenhado, definido, e você precisa saber qual a transformação você vai trazer para as pessoas. No meu caso, no meu exemplo, o que é o meu mercado? O meu mercado é o mercado de infoprodutores que ainda não tem uma página de vendas que converta bem, principalmente que converta para o público frio. Então, eu identifiquei essa oportunidade, que não é lá muito difícil de ser identificada, né? Muitos infoprodutores ainda precisam, ainda necessitam, ainda não tem, na verdade, não tem uma boa página de vendas, então é um mercado no qual eu quero atuar. A minha tese é a tese de que você precisa de imprimir o seu posicionamento na sua página de vendas para que ela seja a mais persuasiva possível, a mais clara possível, para que as pessoas entendam a sua oferta. Enfim, aqui tem a maior possibilidade de conversão. Então, a minha tese é de que você precisa imprimir o seu posicionamento na sua página de vendas. Então, essa aqui é a minha tese. Eu olhei para o mercado e eu vi que o mercado precisa de pessoas, de profissionais que façam boas páginas de venda. Aí a minha tese é qual? Olhando para esse mercado e vendo o que deu certo, o que deu errado,
eu entendi que o padrão daquilo que funciona é quando você tem um posicionamento impresso na sua página de vendas, impresso ali com a melhor copy possível, beleza? Então essa é a minha tese. O meu método, no meu caso, é esse que eu estou apresentando aqui para você agora, né? Um método baseado em posicionamento, onde eu tenho ali a minha forma de construir a oferta e eu tenho a minha estrutura para a criação da minha copy. Esse é o meu método. E eu tenho a minha transformação, que é você ter uma página de vendas capaz de converter até mesmo para um público frio, beleza? Então seria, no meu caso, seria esse exemplo. Dando um exemplo aqui da última página de vendas do projeto do qual eu trabalhei. Então tem aqui o layout que eu construí aqui para essa expert, né? Ela é uma expert, ela é enfermeira do ramo da saúde, né? Ela é enfermeira e ajuda pessoas comuns a se tornarem cuidadores de idosos. Então, o que a gente trabalhou aqui? Qual que era o mercado dela? Pessoas comuns, né? Basicamente pessoas que já conhecem esse mercado de cuidador de idosos e pessoas que já estão nesse mercado, mas não estão contentes com o salário, com quanto ganham, né? Então acreditam que podem ganhar mais. Então esse é o mercado que ela identificou. Aí a tese dela é de que existem cuidadores de idosos, mas esses cuidadores de idosos, eles, apesar de conhecerem bem as técnicas de cuidados, né, com idosos, eles não sabem como se comportar com idosos, como conversar com a família, ou seja, eles não têm um comportamento adequado. Então, essa que é a tese dela. Então, essa que é a tese, a partir da experiência dela, né, ela é uma tese que ela quer imprimir, né, quis imprimir na página de vendas. É uma tese que a gente, no caso, ela já falava sobre isso, eu só olhei e identifiquei que era um bom posicionamento para ela e a gente imprimiu isso na página de vendas. Qual que é o método dela? Aqui no caso, no meu caso como prestador de serviço, acredito eu que mostrar para você, explicar da forma como está aqui o meu método, é mais do que suficiente para que você entenda da melhor maneira possível. Por quê? Quem vai executar isso daqui por você sou eu. Então você não precisa entender os pormenores de cada elemento aqui do meu método. Agora, no caso de você como um infoprodutor e no caso dessa expert, é interessante que o método dela, no caso, e o seu também, tenha um desenho mais específico possível. E a gente trabalhou aqui esse desenho, deixa eu mostrar aqui para você. Então eu fiz esse desenho, tanto o desenho gráfico para ela, na verdade, tanto deixar enfatizado a estrutura do método dela, cada parte dentro do método dela, é algo que eu ajudei ela a dar nomes, né, olhar por partes e dar nomes para cada parte, nomes instigantes, como você pode ver aqui, mapa de oportunidades, acordo antifurada, rotina sem estresse, são todos nomes instigantes que a pessoa, a partir do momento que ela começa a ouvir sobre as partes do método, isso por si só já é uma copy. Ou seja, quando você tem um método bem desenhado, estruturado, apenas você falando sobre o seu método, você já está gravando um vídeo ou escrevendo um texto com uma excelente copy. Então isso é uma coisa importantíssima para você que é infoprodutor e, enfim, para você poder explicar o seu método da melhor maneira possível. Então, ela me contratou para fazer a página e, antes de fazer a página, ela me contratou para fazer o desenho desse método aqui, onde eu fiz o desenho gráfico do método e também, quer dizer, antes eu levantei toda a estrutura do método, fiz reuniões com essa expert, a gente definiu como seria a estrutura, depois eu fiz o desenho gráfico do método para ela poder mostrar, no caso aqui, na página de venda, na página de venda, que é algo, na minha opinião, para quem é infoprodutor, é algo extremamente importante, porque dá uma visão muito clara de como funciona o seu infoproduto, beleza? Aí, aí depois tem a transformação. No caso dela, né? No caso dela, as pessoas iriam virar cuidadores com um excelente salário ali, no caso, ganhando ali na faixa de 4 salários mínimos, que para o público dessa expert é um excelente salário que pode, né, realmente transformar a vida das pessoas. Então aqui eu te dei 2 exemplos sobre posicionamento, sobre como utilizar esses elementos para cravar o seu posicionamento. O meu exemplo e o exemplo dessa minha cliente. E a gente pega isso, o que a gente faz com isso? A gente precisa construir uma oferta que se encaixe, né, com esse posicionamento. A partir do momento que você olhou para o mercado, identificou aquilo no qual você pode ser útil para o mercado,
você criou sua tese. Criou não, né? Você já tem ali a sua tese para o mercado, para aquilo que já acontece no mercado. Aí você tem um método, você tem uma forma de resolver aquilo, e você tem uma transformação, você precisa de uma oferta para encaixar isso, né? Aí na oferta, o que eu levantaria com você para que a gente construísse essa oferta da melhor maneira possível? Primeiro, elementos de autoridade. O que você tem de elementos de autoridade que é relevante para o seu mercado? Tem mercados, por exemplo, que o diploma de faculdade é bastante relevante. Ou tem mercados que o diploma não é tão relevante assim, mas certificações são muito relevantes, como por exemplo o mercado de tecnologia. Diploma em tecnologia não é lá tão relevante quanto os certificados que você pode ter. Por exemplo, quem é de tecnologia de redes, por exemplo, tem um certificado da Cisco, né? Quem é de tecnologia de programação tem um certificado Java, enfim, esses certificados valem mais do que o diploma. Tem mercados que você ter mídias falando sobre você é algo muito valioso. Na verdade, mídias relevantes do seu nicho falando sobre você, eu acredito que é coringa, né? Serve para qualquer mercado. Mas enfim, a gente vai levantar aqui quais são os seus elementos de autoridade. Você não precisa se preocupar com isso, porque ou você tem uma autoridade já construída, ou você vai precisar construir essa autoridade. E geralmente, quanto menor a sua autoridade, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, óbvio, o seu posicionamento, a sua oferta, e na sua oferta você tem que trabalhar bastante o seu preço para que você consiga começar a vender bem o seu produto, fazer com que os seus clientes tenham cada vez mais resultados, assim você se torna relevante no mercado e começa a crescer a sua autoridade cada vez mais, aí você vai ajustar o seu preço, enfim, o ciclo vai sempre, a roda vai sempre girando e continua até você alcançar a autoridade, os seus objetivos aí como empresário, beleza? Então, tem aí a questão da autoridade, tem a questão do mecanismo, isso aqui é um preciosismo meu, chamar de mecanismo, porque isso seria basicamente o seu produto, só que eu gosto de chamar de mecanismo, porque, olha só, você tem aqui o seu método, né? O seu método ele é necessário para você cravar um posicionamento. Então você tem o seu método. Agora, você com o seu método, você pode ensinar as pessoas através de aulas gravadas, ou você, por exemplo, pode ensinar as pessoas através de aulas ao vivo. São dois mecanismos diferentes. Ou você pode ensinar as pessoas através de um e-book, ou você pode fazer um misto dessas coisas. Então você pode ter mecanismos diferentes. E isso forma o seu produto. Então você precisa pensar no seu mecanismo. Qual é a melhor forma, qual é aquela forma que é legal para você, tanto em termos financeiros, como em termos de tempo, como em termos do seu objetivo com esse produto, e como em termos também do resultado, né? Trazer o resultado o mais rápido possível para os seus clientes. Então, qual é a melhor forma, qual é o mecanismo que você vai utilizar para apresentar o seu método da melhor maneira possível e fazer com que os seus clientes tenham resultado de uma maneira mais rápida e mais tranquila possível. Então, esse seria o seu mecanismo, a gente precisa levantar isso. Aí você precisa de provas, né, para indicar que o seu mecanismo, ou mecanismo barra método, funciona da melhor maneira possível. Isso pode ser depoimentos, pode ser uma prova lógica, né? Enfim, isso é uma coisa que ou você tem agora, né, que seria uma coisa bacana para a gente construir a copy, porque é algo extremamente importante para uma copy, ou então você precisa trabalhar isso aos poucos, e isso com certeza também impacta no seu preço, beleza? Quanto menos provas você tem, o menor tende a ser o seu preço, beleza? Aí tem as objeções, e aqui dentro de objeções a gente tem bônus, né? Porque eu acredito que os bônus eles são relevantes dentro da oferta, né? Realmente relevantes dentro de uma oferta, quando eles matam alguma objeção. Via de regra é assim que funciona. Nesse caso aqui, isso não é uma regra geral, mas via de regra é assim que eu gosto de pensar em bônus. Quando você tem ali uma objeção que as pessoas podem ter, você cria um bônus para matar essa objeção. Por exemplo, no caso dessa expert aqui que eu ajudei, a gente pensou juntos, né? Isso é algo que meio que ela já tinha, só que não estava incorporado dentro da oferta dela. A gente pensou juntos no workshop Retorno Rápido, né? Que é um workshop onde a pessoa vai ter o retorno do investimento dela no curso o mais rápido possível, dentro aí de uma semana ou poucas semanas, beleza? Então isso aqui é um bônus para matar a objeção, beleza? Aí a gente vai pensar no melhor preço para o seu produto e vai pensar também na garantia, que pode ser aquela garantia mais curta, incondicional, ou aquela garantia maior, condicional. Garantia maior é essa que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vi garantias até mesmo de 6 meses, talvez até mais, você já tenha encontrado aí no seu produto, beleza? Enfim, isso é algo que a gente precisa pensar e a gente coloca tudo isso dentro de uma estrutura. A gente começa com a promessa, né, com uma copy instigante,
para que a pessoa queira ver toda a sua página de vendas, ou se for um vídeo de vendas embutido também, para que a pessoa queira ver todo o seu vídeo de vendas. Em alguns casos, quando você tem um posicionamento um pouco mais abrangente, como é o caso até dessa cliente minha, que é essa expert, que ela fala com pessoas que já estão na área, aqui que já são cuidadores de idosos, e pessoas que já conhecem a profissão, de alguma forma já conhecem a minha profissão. Nesse caso, é legal para ela falar para quem colocar ali na copy, no vídeo de vendas, para quem é, porque às vezes uma pessoa que não é da área, ela já viu a profissão, meio que conhece a profissão de ver outros cuidadores, mas ela acha, por exemplo, que precisa ter algum diploma de faculdade ou um curso técnico. Então, aqui nessa sessão, para quem a gente fala que é para pessoas que, mesmo que não tenham um diploma de faculdade ou curso técnico, enfim, para pessoas sem experiência. Então, dependendo do seu nicho, a gente fala para quem dependendo não. Por exemplo, a minha irmã, ela trabalha ensinando social medias a viverem dessa profissão de social media, e no caso dela, a gente tende a não precisar falar no para quem porque como ela é social media, os produtos que ela cria são para social medias, então fica sempre muito bem contextualizado. Geralmente, via de regra, a maioria das copies que eu já ajudei ela a criar e que ela mesma cria, porque ela é uma boa copywriter também, já tem embutido lá para quem é o produto dela, beleza? Aí depois tem as histórias, né? A gente pode colocar histórias, e eu só coloco histórias quando elas nos ajudam a gerar autoridade, ou que elas contam sobre a procedência do seu mecanismo, do seu método, ou para gerar conexão, que é uma coisa importante, principalmente para aquelas pessoas que têm um alto nível de confiança, que beiram ali aquele perfil arrogante, né? Não que sejam arrogantes, mas muitas pessoas podem ver alguns infoprodutores dessa forma, e você contar sobre a sua história quebra um pouco essa ideia de que você é uma pessoa arrogante, que você é uma pessoa que acha que é melhor do que as outras. Então, a gente conta histórias geralmente com esses 3 objetivos aqui. Não é uma regra geral, mas é a forma como eu mapeio as histórias dos meus clientes para colocar nas nossas páginas de venda. Aí depois vem a parte 4, que é a parte do conteúdo. Aqui eu escrevi como método, porque basicamente você, uma vez que tem um método muito bem definido, você tem o desenho gráfico do seu método, você vai explicar o seu método dentro da sua página de vendas, dentro do seu vídeo de vendas, como no caso aqui desse último trabalho que eu fiz, onde a gente falou aqui sobre, tanto no vídeo de vendas que está mais em cima, como nesse ponto aqui, onde a gente explicou como que funciona aqui. Na verdade, o foco aqui nos benefícios, né, do método, beleza? Então, tem a parte do método, depois tem a parte da oferta, basicamente a gente vai trabalhar esses elementos aqui, e como asterisco aqui, coringa, a gente coloca provas e mata objeções em qualquer ponto da copy. Se possível, a gente mata objeções antes mesmo de ela poder aparecer dentro da nossa copy, beleza? Então, esse é o método que eu utilizo para criar peças de copy, aqui mais especificamente falando de páginas de venda. Então, se você se interessou, se você gostou do meu método, então você pode clicar aqui no botão dessa página para conversar comigo, para a gente poder, para você tirar qualquer dúvida, ou para a gente marcar uma reunião rápida para você entender melhor como funciona o meu trabalho, para você tirar qualquer dúvida e a gente levantar ali os pormenores de um possível projeto que eu possa fazer por você, beleza? Então eu fico no aguardo e até uma próxima. Tchau!